Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. É curso online gratuito para você, da codificação kardeciana. Estamos abordando o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte. Hoje vamos iniciar o capítulo 8, sob o título Emancipação da Alma. Acompanhe comigo. Então, o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, sob o título da Emancipação da Alma, aborda os seguintes tópicos: o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, e resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Hoje vamos abordar o primeiro tópico, o sono e os sonhos. Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, essa é a nossa situação. Somos espíritos e estamos envolvidos por essa matéria mais densa, que é o nosso corpo material. Ele é comparado pelos espíritos a um cárcere. É como se estivéssemos limitados, presos, porque o espírito, fora do envoltório material, tem toda a liberdade de expansão, de deslocamento, de vínculos, de acesso ao campo do pensamento, em comunicação com outros espíritos e outras propriedades que nós não podemos desenvolver enquanto estamos encarnados. Então, sentimos esse constrangimento. Daí, muitas vezes, nos encontrarmos em estado de abatimento, um desânimo, um cansaço, que não deve ser, provavelmente, físico, mas emocional. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, ao dormirmos, o corpo vai restaurar suas energias. O espírito também restaura suas energias? Ele também dorme? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, há necessidade do sono reparador físico, que nos dá essa liberdade de afrouxamento de laços que nós vamos ter com outros espíritos com os quais nós temos afinidade. E aí vamos nos enxergar como espíritos realmente. É uma grande oportunidade de avaliação de como nos encontramos no processo evolutivo na condição de espíritos. Todos os dias nós temos essa oportunidade de fazer essa averiguação. Questão 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o. Tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, o que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro.
Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas os confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então aqui está a prova de como nos encontramos, o acesso que temos, as relações que estabelecemos. Aí já estão as características de quando vamos desencarnar. Então ninguém precisa desencarnar hoje para saber como vai se encontrar no mundo espiritual. Basta observar-se nos sonhos. Tiveram sonos inteligentes os espíritos, que desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Foi Santo Agostinho que disse isso: ao dormirmos, nós estamos treinando para desencarnar. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar por longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores, a terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com que acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos, no nosso íntimo, que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não pude conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam, eles querem. Uma palavra, o sono influi mais do que supõe na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Então, aqui está uma característica muito interessante do porquê de muitos de nós estarmos reencarnados junto às condições que nos convidam a resistir ou não às fraquezas que possuímos. Porque nós só conseguiremos êxito e superação se estivermos diante da prova. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormias. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então, muitos de nós não lembramos do que sonhamos, por falta desse desenvolvimento. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta na sua partida, ou no seu regresso, acrescida de que resulta do que fizeste, ou do que vos preocupa quando despertes. Então, muitos de nós acordamos às vezes com muito mau humor, irritados, sem sabermos o porquê. Isso é em função do convívio que estivemos estabelecendo enquanto dormimos.
A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, um alerta aqui para nós que permanecemos na fraqueza moral de espírito por falta de empenho, de uso da vontade, esforço em nos qualificarmos dentro dos recursos favoráveis da religião. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana d'Arc, ou de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. Aqui Jacó se refere ao profeta que sonhou com uma escadaria de diversos níveis evolutivos que ele subia e descia em função das suas escolhas. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, a que ainda há pouco aludimos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais. Do contrário, cairias em contradições e em erros funestos da vossa fé. Então, até aqui os espíritos responderam. Agora nós teremos uma contribuição de Allan Kardec. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, e que formam esses conjuntos estranhos e confusos, de que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Então, aqui essa informação de Kardec é muito importante para que nós não venhamos a nos sentir tão alarmados, tão tocados ou muito preocupados com os nossos sonhos. Porque esses conjuntos de imagens, de conflitos, de traumas ainda não resolvidos dentro de nós, exteriorizam-se em imagens e condições que não sabemos definir. Então, que isso não nos espante ou nos cause temor, porque é todo um processo de ressignificação de valores do qual estamos nos propondo a realizar. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação completa que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse, frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teria. Então, estamos vendo aqui muitas explicações, muito conteúdo para nós refletirmos. Essa necessidade de repouso, de recuperação de energia, essa comparação em que o espírito está vinculado ao corpo como se fosse um cárcere. A encarnação é um processo educativo em que nós, espíritos, estamos constrangidos aos limites do corpo. Então, temos saudades dessa libertação, dessa condição de liberdade, de deslocamento, de busca por recursos e faculdades que nós não temos e não conseguimos nos expressar enquanto estamos encarnados, mas que a possuímos em estado latente no espírito. E ao sonharmos e afrouxarmos os laços, ao dormirmos, nós vamos ter então contato com outros espíritos. E podemos ter contato com os nossos mentores, com os nossos parentes que nos antecederam na parte espiritual, ou nos envolvermos com aquilo que nós estamos retraindo dentro de nós, escondendo do mundo, e vamos aparecer e explorar isso através dessa liberdade, às vezes em prazeres, às vezes em atitudes fugidias, ou situações que nós não sabemos como fomos nos deparar,
mas que ainda faz parte de recursos que não abordamos ainda dentro de cada um de nós. Então, poderíamos dizer que os sonhos são como se fosse um grande laboratório para ser investigado. Não nos permitamos às pessoas que querem fazer recursos de explicação dos sonhos, de decifrar sonhos. Muitos se apropriam dessas condições para usufruírem economicamente e causarem aprisionamento e dependência para aqueles que se encontram ainda enfraquecidos moralmente. Então, vamos confiar em Jesus, vamos sempre orar antes de dormir, vamos pedir para trabalhar junto ao nosso mentor, que a ocupação será útil e agradável, e essa capacidade e coragem que vamos desenvolver em função desses momentos educativos servirão efetivamente como crescimento para todos nós. Vamos continuar esse capítulo numa outra oportunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.